Boa noite. Quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Nessa edição do ACP Fatos que está começando, vamos repercutir notícias importantes que mexem com o nosso dia a dia, como, por exemplo, casos graves de Covid crescem em todo o país. Polícia Federal investiga convênios suspeitos em Roraima. Mas não tem um lugar nesse país, um estado, que não tenha falcatrua, né? Acusado de vender itens com apologia ao nazismo aqui em Santa Catarina, virou réu. Equipe de Jorginho Melo, da transição, quer a suspensão de licitações do governo do estado marcadas para 2023. Ministério Público de Santa Catarina apura irregularidades na tramitação do plano diretor na Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul. Polícia Civil realiza operação e prende 4 pessoas por tráfico de drogas em Itajaí. E aqui em Jaraguá do Sul, educação investe em energia solar nas escolas. É a chamada energia limpa. Fiquem conosco. Essa edição do OCP Fatos já está no ar. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento: Ser e Crescer. Apoio Recreativo Dia Lê. Lugar de criança feliz. Ora, há dias que nós estamos falando já sobre o aumento nos casos de Covid, né? Boletim semanal Infogripe, divulgado ontem no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz, revela um aumento dos casos de Covid-19 entre os registros da síndrome respiratória aguda grave e também outras situações. Várias regiões, praticamente todas do país, registraram um aumento. Essa síndrome respiratória aguda grave é uma complicação respiratória que demanda hospitalização e está associada muitas vezes ao agravamento de alguma infecção viral. O paciente pode apresentar desconforto respiratório e queda no nível de saturação de oxigênio, entre outros sintomas. Os dados atualizados apontam que, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a Covid estava relacionada a 61,8% dos casos da síndrome respiratória aguda grave, com resultado positivo para alguma infecção viral. O vírus sincicial, é isso mesmo, respiratório, representou 16,3% e a influenza a 6,2%. No entanto, quando se observa apenas os quadros da síndrome respiratória aguda grave, que evoluíram a óbito, 93,3% estão associados à Covid-19. O levantamento traz ainda uma análise para as próximas 3 semanas, aqui no nosso país, no nosso estado, inclusive, e também para as próximas 6 semanas, que é o curto e longo prazo. Entre 15 das 27 unidades federativas, 27 estados, de 15 a 27 estados, o cenário aponta para um aumento da tendência de longo prazo no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba. O crescimento se destaca e é mais acentuado até o momento. Ao todo, já foram registrados no país 267.226 casos da síndrome respiratória aguda grave em 2022. Pesquisadores da Fiocruz recomendam a retomada do uso de máscaras adequadas em situações de maior exposição, como transporte público, locais fechados ou mal ventilados, aglomerações e nas unidades de saúde. Além disso, lembram que a vacinação em dia é fundamental para diminuir o risco de agravamento da Covid-19. O boletim Infogripe leva em conta as notificações da síndrome respiratória aguda grave registradas no CIVEP-GRIP, Sistema de Informação mantido pelo Ministério da Saúde e alimentado por estados e municípios. A nova edição está disponibilizada na íntegra no portal da Fiocruz. E olha, a Polícia Federal, aí eu te pergunto, onde é que não se mete a mão nesse país? A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU, deflagraram a Operação Inhotep, destinada a investigar um esquema de corrupção e fraudes em convênios com diversos municípios de Roraima, do outro lado do país, né? Entre as cidades investigadas está a capital do estado, Boa Vista. Segundo os policiais, as irregularidades teriam sido praticadas entre 2012 e 2017. Por determinação da 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal de Roraima, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Roraima, São Paulo e também em Brasília. Segundo a Polícia Federal, o inquérito foi instaurado após o Tribunal de Contas da União ter identificado por meio de relatório de produção de conhecimento as maiores recebedoras de recursos do programa Calha Norte em Roraima. As investigações encontraram indícios
da existência de uma organização criminosa que fraudaria procedimentos para a celebração de convênios com as prefeituras no estado entre os anos de 2012 e 2017, em especial com o município de Boa Vista. Segundo os investigadores, 3 empresas de engenharia teriam pago propinas que seriam distribuídas a servidores públicos que auxiliaram na prática dos crimes e a um ex-senador, que teria participação no esquema. O ex-parlamentar teria recebido recursos por meio de familiares e de empresas das quais são sócios. Há indícios que o ex-senador interferiria em assuntos relacionados a convênios nos quais houvesse a aplicação de verbas federais viabilizadas por ele, havendo evidências, inclusive, do travamento de pagamentos de verbas oriundas de emendas parlamentares de sua autoria, caso não houvesse pagamento de propinas. Políticos nesse país, hein? As empresas suspeitas teriam executado mais de 500 milhões de reais em convênios durante períodos dos quais pelo menos 15 milhões estariam relacionados ao pagamento de propinas. Para os investigadores, os suspeitos podem responder por crimes de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas somadas chegam a 35 anos de cadeia. Aqui em Santa Catarina também tem idiotas, viu? Também tem, e muitos, inclusive. O homem acusado de comercializar objetos com apologia ao nazismo em uma loja em Nova Trento, ali na região da Grande Florianópolis, virou réu. O processo é o resultado de uma investigação sobre a venda de uma suástica e de um busto do ditador Adolf Hitler. O homem responde pelo artigo 20, parágrafo 1º da Lei de número 7.716, de 1989. O item diz que é crime fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. O acusado foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O Poder Judiciário aceitou a denúncia na última sexta-feira, tá? A apuração do caso começou em agosto com a Polícia Civil. A denúncia foi feita por um turista que esteve no estabelecimento no início daquele mês. Entregou o sujeito. Falando no estado de Santa Catarina, a equipe de transição do governador eleito Jorginho Melo quer a suspensão de todas as licitações e ações financeiras do atual governo. A alegação é que é ilegal a prática de criar despesas para o próximo ano. O coordenador da equipe, o ex-prefeito de Luzerna, Moisés Diersman, encaminhou ofício para a atual gestão recomendando a suspensão de todas as licitações e demais ações financeiras que gerem obrigações para 2023. O ofício aponta que é ilegal a prática de criar despesas para o próximo ano, levando em consideração a Constituição Estadual, que, através do seu artigo 17, impõe a vedação de contratar ou licitar obras nos últimos 120 dias de governo, além da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a contratação de despesas que não possam ser pagas até o final do mandato. O ofício enviado foi o seguinte, ofício número 03 de 2022, recomendação, Florianópolis, novembro de 2022, ilustríssimo senhor, aliás, excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva. Senhor governador, com cordiais cumprimentos, dando prosseguimento ao trabalho da equipe de transição governamental e diante das reiteradas notícias do lançamento de novos processos licitatórios de alto valor no apagar das luzes, vimos pelo presente recomendar que suspendam quaisquer medidas que impliquem na criação de obrigações para o novo governo, comprometendo as finanças públicas, especialmente considerando as proibições expressas na Constituição Estadual, que dispõe o parágrafo único do artigo 17, a vedação de licitar as obras nos últimos 120 dias do mandato, previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Certo de contar com valorosa atenção de Vossa Excelência, reitero votos de estima e apreço. Respeitosamente, Moisés Diersman, coordenador da equipe de transição governamental. Ou seja, não querem o Moisés fazendo cortesia com o chapéu alheio, né? Deixando a conta para o outro pagar. Olha, a terceira Promotoria de Justiça da Comarca de São Francisco do Sul instaurou uma notícia de fato para apurar possíveis irregularidades no processo legislativo do plano diretor que tramita na Câmara de Vereadores aqui de São Chico. A denúncia foi feita pela Associação Movimento Ecológico Carijós. Além da denúncia,
O que também embasou a abertura do procedimento pelo Ministério Público de Santa Catarina foi um parecer técnico da Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, a MUNESC, sobre a revisão do Plano Diretor de São Francisco do Sul. O documento orienta que seja feita a anulação da consulta pública realizada pelo Poder Legislativo com a adoção do trâmite regimental ao projeto de lei complementar de revisão do Plano Diretor. O parecer afirma que a recomendação da anulação da consulta pública é para preservar a participação popular ocorrida na consulta pública realizada no dia 11 de novembro na Câmara de Vereadores. Na nota de fato, o Ministério Público de Santa Catarina definiu o prazo de 30 dias para analisar a documentação e verificar a necessidade de investigação. A terceira Promotoria de Justiça requereu também que seja disponibilizado o relatório final da Comissão Especial do Plano Diretor e do Projeto de Lei Complementar número 12, do dia 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Plano Diretor Participativo no município de São Francisco do Sul. MP, acho que está errado o negócio ali, hein? Olha, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Joinville, realizou ontem uma operação no bairro Paranaguá-Mirim, onde 2 homens e 2 mulheres foram presos por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo. No local, que já vinha sendo monitorado, investigado, feito campana pelo pessoal da DIC de Joinville, a equipe da Polícia Civil localizou e apreendeu entorpecentes, carregadores de pistola, além da contabilidade do tráfico de drogas e documentos falsos. Que beleza! Vamos à previsão do tempo? Vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira aqui na nossa região. Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora e a vez do homem do tempo. Boa noite, seu Ronaldo Coutinho. Boa tarde e noite, Peron. Começou a formar algumas áreas de chuva aqui na região entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina. Não dá para descartar na região aqui de Joinville, Jaraguá do Sul, que já deve estar por volta dos 30 graus. Vamos até ver qual é a temperatura. Não chega tanto. Está em torno de 25, 27 graus a máxima por enquanto. Não está muito alta, mas está indicando o quê? Que poderemos ter alguma chance de chuva e trovada até o final do dia ou à noite de hoje. Pode dar um pancadão num canto e nada ou quase nada no outro, mas considerem com algum risco nesse sentido. Amanhã, sexta-feira, maior parte do tempo é aproveitável. Madrugada, amanhecer ou final do dia à noite pode ser que tenha alguma chance de chuva. De manhã na faixa aí de 14, 17 graus, de tarde 27 e 30. No sábado e domingo, aí teremos aquele tempo instável. Nublado, aberturas de sol, nublado, chuva, períodos de melhora. É sol, nuvens e chuva, mas um tempo instável. Não tem hora definida da chuva, com períodos de tempo seco. É um fim de semana que se aproveita, mas não está livre da chuva. Para serviços de média e longa duração, ela incomoda. Na segunda, terça também, continua com chuva e períodos de melhora. De vez em quando, os modelos estão indicando muita chuva na semana que vem, mas esse detalhe mesmo a gente só vai ter na próxima segunda-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos a apresentar OCP Fatos. Oferecimento Ser e Crescer. Apoio Recreativo Tia Lê. Lugar de criança feliz. E uma última notícia. A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul está com um processo de licitação aberto para a contratação de pessoa jurídica para a instalação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaica na modalidade de on-grid, que é um sistema conectado à rede. Serão beneficiadas, inicialmente, as escolas Rodolfo Dornbusch, na Vila Lalau, Joaquim Ferraza, no Ribeirão Cavalo, Maria Nilda Salai Sterling, na Tifa Martins, Max Schuber, em Três Rios do Norte, e professor Henrique Reise, no Rio da Luz. O valor máximo da contratação é de R$ 2.300.000. Tem um modelinho aí que vocês podem ver, né, desse projeto de energia solar, chamada Energia Limpa. Esse projeto é da Escola Joaquim Ferraza e tem 126 placas fotovoltaicas. O prazo e local para a entrega dos envelopes com as propostas das empresas é o dia 2 de dezembro, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e de Contratos da Prefeitura de Jaraguá do Sul. A partir daí, correm os prazos de recursos e, posteriormente, a escolha da empresa vencedora da licitação. A ordem de serviço para a instalação dos sistemas deve ser assinada no ano que vem.
A energia solar, como todo mundo sabe, contribui para a preservação do meio ambiente, é a chamada energia limpa, fonte de energia limpa e renovável, auxiliando na economia de energia elétrica. Conta com fácil instalação e possibilita a geração de créditos energéticos junto à empresa concessionária de energia. Por enquanto é isso. Nós voltaremos amanhã, a partir do meio-dia, com uma nova edição do OCP Fatos. E, claro, já estamos esperando por vocês. Até lá. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento: Ser e Crescer. Apoio Recreativo Tia Lê, lugar de criança feliz.